Olá, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Ah, Flávio entrou. Pronto, vou convidar Flávio, só um instantinho. Estou só esperando o Flávio confirmar, tá, gente? Só um instantinho. Sejam todos bem-vindos. Pronto. Chegou. Tá o áudio dando para ouvir direitinho? Deixa eu ver se é meu áudio. Eu tô achando que é meu áudio. Você tá conseguindo me ouvir? Não, seu áudio tá tudo certinho. Estou ouvindo Eu não você numa consigo boa. ouvir você. Você não tá Deixa eu me sair vendo, e não? entrar, né? Não tá me enxergando, não? Você tá me ouvindo, mas não tá me vendo? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tudo certinho. Eu Você é não que tá, não te ouço. você não Não. tá me escutando falar nada. Deixa eu ver se. Aumenta aí o volume para ver se tem alguma questão na configuração. E aí, tá me Agora eu tô te ouvindo? ouvindo. Pronto, Agora eu tô te ouvindo. pronto. Vamos lá. Ótimo. Boa noite, pessoal. Todos sejam bem-vindos, né, essa transmissão ao vivo, esse bate-papo, né, entre mim e Flávio. Né, Flávio, que é um psicólogo da mais alta estirpe, né, dispensa comentários, dispensa apresentações, é um grande amigo e uma pessoa esplêndida, uma pessoa boníssima, uma pessoa inteligentíssima, a quem eu admiro bastante, né? E eu sou Danilo Cruz, né, psicólogo também, e resolvemos repetir a dose da semana passada falando um pouquinho sobre procrastinação. E aí, Flavinho, a gente começa como você... Assim, é importante dizer que, novamente, a gente não teve uma pauta, né, Flávio? Não combinamos o que ia ser dito, não combinamos absolutamente nada. Seria realmente um bate-papo espontâneo, né? Então, a gente não combinou, não combinamos leituras em comum, não combinamos preparativos, nada disso. Então, e aí, o que é que a gente faz? Quer começar falando sobre o que é? Quer fazer como? Boa noite, amigos. Boa noite aí a todos que estão nos acompanhando, seguidores meus, seguidores do Danilo. Danilo, eu dispenso, preciso dizer que nem preciso dizer da minha admiração por você, né? Todos sabem e o como você é referência, inclusive no meio, né? Não apenas como psicólogo, mas também como professor. Ainda hoje alguém disse, eu estou sabendo da live, etc. Eu disse, a habilidade de Danilo. O Danilo sabe compartilhar muito mais do que eu. Eu sou péssimo nessa coisa do compartilhamento e estou aprendendo com ele. De fato, eu concordo com você. E eu acho que esse bate-papo está sendo muito bacana. Eu tô gostando bastante, porque a gente está conseguindo trazer temas da nossa área, em alguns momentos envolvidos em conceitos muito específicos, né? E bem da área, de uma forma leve, de uma forma que seja acessível para todo mundo. E esse tem sido talvez o diferencial das nossas lives, né, Danilo? No Eu mundo acredito repleto que... de lives atualmente, né? O mundo repleto de Porque... lives, eu tive o prazer de assistir uma fala de Marcelo Veras, que ele lembrava que o nome live é bem curioso, né? Remete a uma música do Pearl Jam chamada Alive, né? É como se a gente estivesse dizendo, eu tô vivo, tô vivo. Então, é o jeito de E dizer que tá vivo. no período atual, né, life, né, vida, parece ser uma resposta simbólica nossa, né? Exatamente. Bom, É muito vamos falar bacana sobre procrastinação. E aí? eu acho que é um tema interessante. Eu confesso que eu tive um intervalo de 1 hora agora de tarde, no meio dos atendimentos, e tentei anotar alguma coisa, mas eu acho que eu procrastinei e acabou não dando certo aqui.
você falou na última Deixou para live cima da hora, tá vendo aí? que em cima da hora, é. Você falou na última live em relação à ansiedade, que você se incluía, eu também, claro, mas procrastinação eu acho que eu me incluo aí, talvez por conta dos meus traços algo obsessivos, né? De sistematizar, de organizar as coisas, né? Mas quem é que não procrastina, Flávio? Me diga aí, quem é que nunca procrastinou? Não existe. Todo mundo procrastina. Não tem nada demais nisso. Não é um pecado mortal, né? E acho que nesse momento especificamente que a gente está vivendo, não dá para cobrar produtividade do jeito que a gente estava cobrando antes, né? Não tem como. Aí realmente Exatamente. procrastinar faz Eu parte, né? até, eu até demorei de entrar na live porque eu pensei em botar perfume, mas depois eu disse que não precisava, porque o Danilo não vai sentir meu perfume. Aí tá sendo sem utilidade essa coisa de perfume ultimamente, né? Rapaz, é um negócio interessante que a gente tem tido contato com nossos verdadeiros cheiros e o negócio é estranho. É, olha só, vamos lá. Todo mundo que me conhece, que já assistiu aula minha, que me acompanha, sabe como eu gosto de etimologia, né? De falar sobre a origem dos termos, a origem das palavras. E não é diferente com relação à procrastinação. Procrastinação vem do grego, significa literalmente adiante de amanhã. Significa isso, pró, adiante, e crastinos, amanhã. Então, é aquela história, não faça hoje o que você pode deixar para amanhã, e não faça amanhã o que você pode deixar para depois de amanhã. Então, a coisa de empurrar para frente mesmo, né? E é uma coisa que a gente acha que é atual, né? A gente tem uma ideia equivocada de que é uma coisa nova, recente. Tem relato de um poeta grego chamado Hesíodo, que escreveu sobre procrastinação em 800 a.C. E existe também o político romano Cícero, que falava, ele fazia críticas aos políticos procrastinadores. Isso, ó, lá na antiguidade. Então não é uma coisa atual, não é uma coisa recente, é uma coisa que acompanha a humanidade, né? É importante deixar isso claro. Eu acho que é crucial, né? Mas vamos lá, o que é procrastinação, Flávio? Diga aí para mim. Eu estava pensando, Danilo, antes de atacar o conceito, eu estava pensando que o tema da procrastinação é um tema que é objeto de interesse por excelência da nossa área de psicologia. Porque há temáticas que interessam a outras áreas, né? E são específicas também de outras áreas. Quando a gente fala, por exemplo, em depressão, a gente pensa que é objeto de interesse da psiquiatria também. A psiquiatria se interessa pela depressão por conta da terapia medicamentosa, né, das intervenções aí farmacológicas, dos sintomas que têm associação com a dimensão biológica também, né? Mas no caso da procrastinação é um objeto mais de interesse nosso, né? A semelhança dos transtornos de personalidade, por exemplo, né, que são muito mais abordados pela psicologia, pela psicoterapia do que por psiquiatria ou por alguma abordagem biológica, é objeto de interesse praticamente exclusivo, ou predominantemente da psicologia. E é importante a gente dizer que procrastinação tem a ver com comportamento, né? Ainda que haja dimensões psíquicas, ainda que a gente possa entender que a procrastinação tem a ver com algo que está acontecendo internamente, sempre tem, né? E tem vários elementos aí que envolvem, né? Cada caso é um caso, mas procrastinação, do ponto de vista do exame nosso, tem a ver com um tipo de comportamento, que é esse hábito de adiar, né? Você já começou muito bem dizendo que não é o fato... a humanidade adia, né? E em alguns momentos adiar é a opção viável naquele momento. Quem de nós não adiou alguma tarefa por conta de uma situação inevitável, às vezes, ou por conta de ter um dilema de escolher um imprevisto, né? Mas a procrastinação, do ponto de vista aqui psíquico que a gente quer examinar, é aquele vício, aquele hábito disfuncional que traz prejuízo à vida, recorrentemente de adiar coisas importantes e que geram prejuízos maiores lá na frente, né, Danilo? E é um ato irracional também, é importante colocar dessa forma, porque às vezes a gente adia coisas racionalmente.
Aí é outra coisa, não é procrastinação, né? A procrastinação é um ato irracional, né, que vai gerar prejuízos na produtividade, vai gerar prejuízos na vida social da pessoa, vai gerar prejuízos de diversas naturezas. Isso é bem importante a gente fazer essa diferenciação, porque é como se fosse assim, é um atraso desnecessário e irracional na conclusão de tarefas e na tomada de decisões também, né? Que não deixa de ser uma tarefa. Só que, assim, é importante eu contextualizar isso. Por que a gente está falando de procrastinação? Houve uma sugestão de uma amiga nossa em comum, que é Sandra Portela, inclusive foi uma pessoa que me acolheu lá no mesmo lugar onde eu conheci Flávio, né, Flávio? E Sandra que sugeriu, ela está assistindo a gente aí, se puder dar um oizinho aí, Sandra. Ela pediu para a gente falar sobre isso, ela achava que seria interessante um tema que tocava realmente as pessoas. E depois de um tempo eu fiquei pensando, poxa, numa época em que tem se cobrado tanta produtividade, a gente falar de procrastinação fica até uma ideia de que a gente está a favor dessa produtividade ou de qualquer coisa assim, mas não, a gente não teve essa perspectiva, não. Aí ela aí falando, eu tô aqui, Portela 6079. Pronto, Sandrinha. Maravilha. Então foi ela que Nossa, sugeriu o tema. Tem anos que eu não vejo Sandra. Outro dia, Sandra, eu estava pesquisando um tema específico e vi uma palestra sua. Tem alguns meses isso. Muito bacana. Mas continue, Danilo, desculpe. Maravilha. Não, mas é isso. Assim, é importante também frisar que a procrastinação gera um desconforto psicológico, tá? Ela gera uma sensação, emoções negativas, né? Muitas vezes a culpa, vergonha, medos, ansiedades, coisas do tipo. Então isso também é importante a gente diferenciar. É o que o Flávio fala, né? É um comportamento, né, que a gente vai fazer mil diferenças com relação às motivações desse comportamento, mas ele sempre gera emoções negativas. Isso é bem crucial a gente falar, esse desconforto psicológico. Não é uma coisa tão simples de lidar. Realmente é incômodo, né? É muito ruim a gente sentir isso. É um comportamento bem comum, é um comportamento prevalente, tá? Existem estudos que mostram que 80% dos estudantes procrastinam, e o curioso é que os estudos sobre adultos vão falar que entre 15% e 20% dos adultos procrastinam. Isso, na realidade brasileira, significa o quê? 20 milhões de pessoas procrastinam, né? Dentre as quais, eu acho até que esse número está baixo, viu? Porque tanta gente, não sei se eu estou enviesado pelo meu olhar clínico da realidade do consultório, né? E aí acaba que eu acho que tem mais gente, né? Eu tenho essa impressão. Mas realmente é uma coisa que não é muito fácil de lidar, né? A gente atrasa tudo, a gente deixa para depois, empurra com a barriga, aquela famosa lógica da barriga para frente, né? De empurrar para frente, a barrigada. E aí nisso vai empurrando, empurrando, empurrando. E geralmente é o quê? Aí é uma estratégia. O que é que a gente também pode falar sobre isso? É uma estratégia de enfrentamento a uma tarefa aversiva. Uma tarefa que a gente. Aí o que é que a gente busca? Um mínimo de gratificação, sabe? Um mínimo de satisfação com relação àquilo, deixando aquilo para depois, empurrando para frente. E nessa de empurrar para frente, a gente acaba muitas vezes sem conseguir concluir, inclusive, a tarefa. Só lembrando, gente, a gente vai ter espaço para interação daqui a pouco, tá? A gente vai ler as perguntas que estão sendo colocadas, a gente vai interagir mais, mas por enquanto a gente está nesse bate-bola para poder instigar. E enquanto isso, podem também, por gentileza, enviar para pessoas que supostamente possam ser beneficiadas por esse tipo de reflexão, tá? Enviem, divulguem, que isso é interessante. A gente levar adiante assuntos, informações de qualidade sobre saúde mental é crucial. E aí, Flavinho, o que mais que a gente pode ilustrar sobre procrastinação? Isso. Só amarrando aquela ideia do comportamento, né? Portanto, a procrastinação nesse sentido disfuncional, né? Ou seja,
o hábito de procrastinar, essa compulsão, esse vício de adiar tarefas importantes que gera prejuízo, né? Não é, portanto, um sentimento, não é necessariamente um pensamento, não é uma síndrome. Quando a gente pensa em depressão, que é um conjunto de sintomas, ali é uma síndrome. No caso da procrastinação, eu estou querendo evitar esse olhar patológico intrínseco, porque, na verdade, a gente pode entender a procrastinação como uma via de mão dupla, né? Há quadros em que o indivíduo começa a procrastinar sem necessariamente apresentar um diagnóstico, né? Alguma alteração psíquica, algum sofrimento. E aí ele vai desenvolvendo, vai evoluindo para algum sofrimento. Então, a princípio, ele não tinha, né? Ele não tinha nenhum quadro clínico, ele, por uma questão de temperamento, por alguma aprendizagem, por algo cultural, ele começa a estabelecer essa estratégia e começa a gerar os preços, né? Ele começa a pagar o preço caro, e aí sim pode gerar estresse, pode gerar muita ansiedade, né? E pode gerar baixa autoestima. Mas pode acontecer a via de mão dupla ao contrário. Pode ser que a procrastinação seja um filho, um subproduto de um quadro, né? O indivíduo está deprimido, e aí, quando está deprimido, começa a procrastinar porque está com fadiga, com baixa energia, então acha que aquela estratégia é melhor, está muito cansado, ou está muito ansioso, né? Ou está diante Pode de uma ser um situação de estresse. sintoma, Então, né? para evitar Pode o ser um estresse, sintoma, né? pode ser um sintoma. Né? Pode ser um sintoma, um subproduto. Né? O que eu acho interessante é que, genericamente falando, Danilo, as pessoas tendem, né, e não está necessariamente errado, mas é uma abordagem mais assim geral, do senso comum, de dizer o preço é caro a longo prazo, eu tenho um alívio de evitar uma espécie de estratégia evitativa, de esquiva, né, da situação, do evento estressor, de fazer um trabalho, de acabar o TCC, ou de ler um livro, e eu tenho um ganho secundário, né, no adiar. E quase sempre as pessoas associam que não está necessariamente errado um estresse ou um desprazer, né? Ou seja, o desprazer da atividade, o estresse da atividade, uma ansiedade, e aí o indivíduo busca aquilo. Só que eu fico pensando que, claro, há aspectos e motivações mais profundas nesse sentido. Porque se você pega uma ansiedade geral, uma ansiedade clássica, um ansioso clássico, às vezes ele até antecipa as coisas que ele vai fazer. Por ansiedade, ele acaba dando conta e é outro tipo de sofrimento, né? Claro, a procrastinação pode ser um desdobramento, uma comorbidade de um transtorno ansioso, mas não é uma ansiedade pura e simples só, né? Tem outras características, né, complexas, né, Danilo? Tem sim. A gente vê muito frequentemente a procrastinação contar entre os sintomas da depressão, do TOC, né, do transtorno obsessivo compulsivo, é muito comum, e principalmente do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. É muito frequente. Mas eu não gosto muito, como você bem colocou, dessa perspectiva meramente patologizante, porque procrastinação é da vida, né? É do cotidiano, a gente vive isso não necessariamente tem a ver com uma patologia. Pode ser apenas uma forma de exacerbar uma característica por conta da patologia. Uma coisa que é interessante também, aí eu já trazendo para um olhar etiológico, um olhar junguiano, né, que eu sei que é um olhar que também te apetece, assim, para Jung, nós temos uma função psíquica que é a intuição, que é inclusive um subtipo de personalidade que tem a ver exatamente com esse padrão procrastinatório, né? O que é que você acha disso? Os intuitivos procrastinam mais? Como é a sua opinião com relação a isso? Boa pergunta. Os intuitivos no sentido junguiano da função intuitiva? Junguiano, isso. Uhum. Que tem Eles têm mais dificuldade de cumprir prazos, né? Não tem aquele raciocínio presinho Uhum. igual o sensorial, né? O sensorial ele é mais o sensação, né? Ele é mais certinho, mais rigor, mais sistema, mais método. É uma coisa muito mais fixa, uma certa fixidez até, né? Uma disciplina às vezes muito exacerbada. Enquanto que no intuitivo a gente vai ver exatamente uma fluidez, uma perspectiva muito mais
como é que eu diria, deixa para o finalzinho do prazo para poder ter a emoção da tensão, que é isso que me motiva. Aí nisso acaba não conseguindo fazer, né? Isso é bem frequente. Bem frequente. Interessante. É a impressão, ou somos dois intuitivos, é a impressão minha ou Oi? somos dois intuitivos? Nós dois? Sim, eu sou. Tô Acredito que sim. perguntando, tô perguntando de você. É interessante, porque realmente o intuitivo, como tem poder de síntese, né? E o sensação tem mais análise, né? Mas, como você falou, Uhum, de secar, tende a ser mais fluido nesse sentido, né? E se isso. for intuitivo introvertido, né? Que hesita mais, o introvertido tende a hesitar mais, né? Tem uma propensão maior, essa relação de procrastinação com traços de personalidade é super interessante. É super interessante. Porque a associação clínica, né, que a gente faz, tem uma série de. Eu fico pensando uma série de conexões que a gente pode fazer com quadros clínicos, né, mas com traços de personalidade também a gente pode fazer essas ligações, né? Paralelos, né? O que eu percebo, Danilo, em termos aí mais clínicos, é que, como eu estava falando dessa via de mão dupla, né? A via de mão dupla. Meu áudio tá bom? Tá Tá, ok tá. meu De vez áudio? em quando ele fica um pouco metalizado, parece que sua conexão de vez em quando fica um pouco mais lenta, mas eu tô ouvindo. Travou agora? Pressão. Aí, agora melhorou. Melhorou? Tá. Melhorou. Eu fico pensando em uma associação clínica, Danilo, com alguns quadros, ou melhor, a relação da procrastinação com alguns quadros psíquicos e vice-versa, né? Então, eu fico pensando, por exemplo, às vezes eu vejo alguns quadros de procrastinação recorrente e bastante disfuncional com aquele prejuízo associado à baixa autoestima. Tanto a baixa autoestima gerando procrastinação, então o indivíduo já tinha desenvolvido a baixa autoestima, e aí começa a procrastinar por conta, às vezes, de um sentimento de incapacidade de dar conta das coisas, vai empurrando com a barriga. E o contrário também, como eu falei, né? A procrastinação sendo utilizada como estratégia de enfrentamento. E quando o indivíduo dá conta que, sei lá, faltando algum tempo de entregar o TCC, ele começa a fazer TCC, humanamente não vai ser possível. E ele vai entregar a coisa meia boca. E ele começa a dar. Aí ele vai gerando uma baixa autoestima nele, uma sensação de falta de competência, falta de confiança em si, né? Vai sendo corroendo. Então é sempre uma via de mão dupla, né? No caso da ansiedade, o que eu percebo é a dispersão. Então, eu estou aqui, eu estou assistindo a live, daqui a pouco, o importante é eu estar assistindo a live aqui sobre procrastinação. De repente eu estou, mas e aquele grupo de WhatsApp? Deixa eu ir lá ver o que é que é. Então, sempre tem essas janelinhas abertas e sempre tem. Então, eu sento para fazer um trabalho que é importante para mim e eu fico, mas sabe de um, eu vou ver o que é está acontecendo aqui no Facebook. Então, a procrastinação, em alguns casos, tem essa associação com dispersão, né? Com outras coisas que não são importantes naquele momento e que eu começo a eleger para evitar aquilo que eu sei que é importante, né? Uhum. Marcelo Veras tem uma fala que eu acho também curiosa com relação a isso. A gente vive hoje em dia uma época em que temos à mão computadores, né? Computadores de bolso, que são os smartphones. Eles são repletos de futilitários, né? Um monte de futilidade que a gente usa muito pouco, usa muito mal, inclusive. Tem até um estudo que fala que os jovens eles tendem a não observarem direito as telas dos seus celulares. Por exemplo, abre um aplicativo como Instagram ou Facebook ou alguma rede social nesse sentido e passa a tela de forma muito rápida e às vezes curte, nem sabe o que curtiu, nem vê o que curtiu. Às vezes a pessoa está ali falando uma coisa, não lê o texto, apenas vê uma imagem ali, curte, não sabe direito do que se trata. Por quê? Porque existe uma média de que a gente mude de tela, em média aí, cerca de 19 segundos. A gente muda de tela, a gente não tem tempo sequer para compreender o que está vendo, para daí tomar uma decisão, fazer uma decisão racional, né? E aí às vezes acontece isso de
simplesmente desviar o assunto. Uma distratibilidade muito alta, que aliás é um dos traços de personalidade dos procrastinadores, né? Um traço possível é a questão do perfeccionismo, né? É muito comum serem pessoas perfeccionistas e o perfeccionismo egodistônico, usando novamente um termo que a gente usou na semana passada, né? É um perfeccionismo egodistônico, um perfeccionismo que incomoda, não é aquele perfeccionismo que a pessoa se reconhece perfeccionista e sabe lidar com isso. Não, é um perfeccionismo que a pessoa sofre por ser perfeccionista. E aí eu me lembro de uma situação que eu vivi com o meu preceptor, né, André Luiz Peixinho. Eu tinha que escrever um relatório de estágio, e aí eu empurrando para frente, procrastinando, aí em determinado momento ele entrou em contato comigo e perguntou, e aí o relatório? Eu falei, eu estou quase fazendo, quase fazendo. Danilo, o ótimo é inimigo do bom. Eu lembro essa frase com uma propriedade incrível, porque isso ressoou em mim. O ótimo é inimigo do bom. Eu queria mostrar para ele o meu melhor. E nisso eu não fazia, ia empurrando com a barriga, nesse perfeccionismo bobo, né? E aí, em vez de querer ser inteiro, eu queria ser perfeito. E nessa não era nem uma coisa nem outra, porque no final das contas eu estava sofrendo com aquilo, porque eu não conseguia fazer. Aí quando eu resolvi fazer o bom em vez do ótimo, saiu, né? Então eu acho que isso é interessante a gente começar a flexibilizar um pouquinho esse modelo de perfeccionismo, que os pesquisadores da TCC, eles falam que existe uma correlação estatística alta entre parentalidade severa, né, estilos parentais severos, muito rígidos, né, ou seja, a educação que os pais nos dão, falar de uma forma menos técnica, né, se o padrão educacional é muito severo, muito rígido, isso tende a gerar personalidades perfeccionistas, né, adultos perfeccionistas, essas crianças vão se tornar perfeccionistas. E aí, o que é que acontece nesse perfeccionismo aí? Eles têm sempre a expectativa da crítica dos pais, onde quer que eles estejam, eles levam isso para a vida, né? E eles têm sempre aquela coisa assim de a expectativa muito elevada, sabe? Tem que ser muito bom e sempre está se sentindo aquém, sempre se sentindo abaixo, né? O que está indiciando aí que existe um problema de autoestima, né? Um problema de autossuporte. A pessoa mostra nitidamente que existe uma dificuldade com relação a se aceitar como é. Aí fica naquele conflito que Carl Rogers ilustra bem, né, do eu real e o eu ideal. E aí nessa luta, perde energia em vez de estar fazendo a tarefa útil. É preciso realmente, o caminho é pela autoaceitação, né? Não tem como a gente buscar perfeição onde não existe perfeição. A gente só vai ter perfeição em Deus e olhe lá. Porque a nossa percepção dele vai ser sempre imperfeita, então a nossa compreensão dessa perfeição também é questionável. Você acha também, você percebe isso também, o perfeccionismo? É interessante porque eu estava pensando justamente nisso, Danilo, e assim, o que eu observo não sei se você tem esse recorte também, mas eu observo muito mais a procrastinação disfuncional dentro do espectro obsessivo-compulsivo, muito mais na personalidade anacástica, que você comentou até na última live, né, o transtorno de personalidade obsessiva, do que necessariamente o toque, por incrível que pareça. Porque o paciente com toque, como ele vive naquele ritual, então ele muitas vezes ele pode até se atrasar para alguns compromissos, ele pode até comprometer, mas não necessariamente ele adia por conta de ser tão importante os rituais que ele faz. Mas a personalidade obsessivo-compulsiva, para ela lidar com esse perfeccionismo idealizado, ela sacrifica muito. Eu lembro de uma paciente minha que ela era uma pessoa de uma excelência na área dela, mas assim, quando ela era solicitada, especialmente para se apresentar em público, ela passava 15 dias, ela abortava tudo da vida dela, então era vida pessoal, tudo para ficar ali. Ela conseguiu o máximo, mas era um desgaste psíquico, era um sofrimento que ela tinha.
E eu sempre penso nesse perfeccionismo egodistônico, né? Esse perfeccionismo que gera prejuízo, como sendo um sintoma de rejeição de si mesmo. Porque, veja, no fundo, eu não estou aceitando como eu sou, eu não estou me aceitando como eu sou, eu estou buscando uma perfeição que, na verdade, eu não tenho. É uma perfeição que é sempre irreal, né? Então, eu sempre suspeito que esse perfeccionismo exagerado é uma espécie de rejeição de si. Sim, sim, exatamente. Mas assim, é curioso, porque também tem estudos que, apesar dessa rejeição de si, tem alguns estudos que falam que no procrastinador existe um excesso de auto-perdão. Olha que interessante isso. Você bota panos quentes nas suas dificuldades, você se perdoa muito facilmente, entende? Apesar disso, a pessoa tem uma facilidade maior com relação a isso, né? É curioso porque, de certo modo, acaba sendo meio que uma tipologia entre os procrastinadores, né? Que existem algumas tipologias. Alguns autores, eles falam de subtipos, né, de procrastinadores. E aí tem uma dessas tipologias que vai falar do tipo relaxado e do tipo tenso, né? O tipo relaxado é aquele que usufrui de prazer, é sistema límbico, não, é tranquilo, dopamina, vamos deixar isso para depois, não precisa ser agora, deixa comutar para ver como é que fica, e aí nessa vai empurrando, vai empurrando, e é relaxado mesmo, não tem problema. Agora o tipo tenso, não, o tipo tenso tá sempre, ai meu Deus, eu tenho que fazer, mas pô, isso é tão chato, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer, não vou fazer não, não vou fazer hoje não, é chato, é chato. E aí nessa fica sempre nessa tensão, né, que eu acho que aí seria um outro tipo, né, enquanto que o primeiro tem esse nível de auto-perdão elevado, né, esse outro não tem essa perspectiva. Também tem outra divisão, né, outra tipologia que vai dizer o quê? Do hedônico, que parece com esse relaxado que eu falei agora há pouco, né, que a questão da obtenção do prazer, né? Tem um tipo que é mais decisional, de tomada de decisão inicial, aquela coisa de eu vou começar, sair do zero, passar a primeira para sair do ponto morto, né, para sair da inércia, né, sair da inércia do parado. Tentar ver se movimento eu consigo. Eu não consigo sair do zero. E aí nisso é o decisional. Ele tem dificuldade de decidir como começar. Realmente é difícil. E tem também o tipo evitativo, que é aquele que vai o tempo inteiro fazer toda uma estratégia de coisa. Eu tenho que, por exemplo, corrigir um artigo que um aluno meu vai publicar. Aí eu pego o artigo, aí eu digo assim, eu tenho que ler esse artigo até sexta-feira. Poxa, mas para ler esse artigo eu tenho que ler referências a respeito do que ele escreveu, né? Então vou ler primeiro essas referências. Aí nessa de ler as referências, acho um assunto interessante, aí diz, poxa, esse artigo aqui que eu achei que foi um acidentaloma, né? Um achado aleatório. Poxa, esse artigo é tão interessante, deixa eu ler aqui. Aí nessa vai lendo e evita aquele padrão que era o que eu precisava fazer desde o começo. Aí chega em cima da hora, que é desesperado, quer resolver a coisa e não consegue, não dá. Ou se dá meia boca. Uma coisa mal feita, né? Porque a gente pensa só na procrastinação, dentro do senso comum, genericamente, como sendo evitar alguma atitude para ficar de boa. Mas, às vezes, a procrastinação é justamente a alteração de coisas, né? Substituição. Substituição por coisas secundárias. Né? Eu não necessariamente não estou deixando de fazer, não estou fazendo nada, né? Mas estou colocando outras coisas na frente. Né? Colocando outras coisas no lugar. Exato. Isso é bem comum, bem frequente. Assim, existem alguns preditores estatísticos, né, de traço de personalidade para dizer se alguém é procrastinador ou não. E isso também acho que é interessante a gente levar em conta. Primeira, baixa autoeficácia. Só para dar como é que eu diria, uma introduçãozinha do que é autoeficácia, é o quê? É a sensação que a gente tem de que a gente é capaz de fazer alguma coisa. Então, baixa autoeficácia é isso. Pode ser até que a gente não tenha aquela habilidade, que a gente não saiba fazer, ou que a gente saiba apenas onde conseguir aquilo, onde construir aquilo, mas não sabe ainda. Mas se a gente acredita que é capaz, isso quer dizer que a gente tem autoeficácia. Eu vou até fazer uma live sobre isso no domingo à noite, tá, gente? Fiquem convidados
para assistirem. E aí, nessa perspectiva, quando você tem uma baixa autoeficácia, você não acredita em você mesmo, você tem uma probabilidade maior de ser considerado uma pessoa procrastinadora, né? E isso é bem comum. Impulsividade. Uma pessoa muito impulsiva geralmente tem tendência a procrastinar, porque tem uma distratibilidade alta. Se distrai por qualquer coisa, é impulsivo e aí nessa não consegue estar presente ali. E tem uma baixa atenção plena. Outra coisa também, né? A pessoa que não consegue estar aqui agora, não consegue vivenciar o momento, essa pessoa também tem uma tendência a desenvolver esse tipo de comportamento, né? Pessoas imediatistas. Imediatismo tem muito a ver com isso, né? Existem alguns estudos neuropsicológicos que vão falar de que a gente tem no cérebro duas estruturas que se combatem na questão da procrastinação. Um é o sistema límbico, responsável pelo prazer, né, pelo reforçamento, pela gratificação, e outro é o córtex pré-frontal, que é o que nos permite tomar decisões, fazer planos racionais e tudo mais. Então, no imediatista, o sistema límbico comanda, tem a enxurrada de dopamina e a gente só quer viver o aqui e agora, o prazer, esse momento, e isso gera o que? Uma pessoa com inabilidade para lidar com emoções. Aí, novamente, aquilo que a gente falou na semana passada, do analfabetismo emocional, né? A gente não sabe lidar com emoções. E isso, muitas vezes, leva a uma autossabotagem. Né? Isso é uma grande verdade, autossabotagem. Você percebe isso também, Flávio, a questão da autossabotagem? Percebo. Acho que está associado bem a esse hábito crônico da procrastinação, né? Agora, Danilo, você pontuou uma coisa que eu acho super importante e que eu observo isso muito, que assim, existe aquele hábito de procrastinar que está associado a temperamento, vou utilizar uma palavra mais simples, né, de traço de personalidade, né, no nosso jargão, que é essa relação com o hedonismo, né, que é um temperamento mais assim do relaxado, eu não quero desconforto, não quero sair, e eu sei que dá trabalho algumas coisas, então para que eu ter muito trabalho agora? Deixa para o último minuto, porque eu sofro só no último minuto. Esse tipo de pessoa, a princípio, ela não sofre com procrastinar, ela vai sofrer com o acúmulo disso e com o estresse que vai gerar lá na frente, quando ela começa a perder prazo, quando ela começa a ter os prejuízos. Agora, quando é o contrário, quando o indivíduo não tem esse temperamento e por alguma comorbidade, por algum sintoma, como você falou, fruto de um quadro, por exemplo, de alteração psíquica, de sofrimento, a pessoa começa a procrastinar, ela já sofre na hora. Quando ela começa a evitar, quase que imediatamente ela começa a se culpar. Alguém colocou a coisa da culpa aí, e é interessante porque essa tendência ao auto-perdão que você situou no tipo de personalidade mais relaxada, acontece o oposto na pessoa que não é tão relaxada assim. Ela fica se martirizando e, por incrível que pareça, há também... Exato. E por incrível que pareça, os estudos apontam que essa não é a melhor maneira de lidar, porque há uma tendência de se culpar, se punir, se martirizar e inconscientemente relaxar. Porque agora vou usar uma expressão, um jargão mais assim religioso, né? Eu estou agora purificado e quase sempre eu volto a reincidir na procrastinação. Então, o se culpar não é um bom caminho nesse sentido, né? Piora tudo, né? É uma coisa que eu acho interessante, eu sempre falo isso, em um dos meus livros, inclusive eu fiz uma crônica sobre isso, não vou me lembrar agora em qual, eu acho que foi no Dias Assim. Foi, Dias Assim. No Dias Assim eu fiz uma crônica sobre autossabotagem, falando que autossabotagem é uma coisa maravilhosa. É bom ter autossabotagem. Por quê? Porque na autossabotagem a gente tem a possibilidade de dialogar partes nossas que estão alienadas. E aí com isso a gente consegue perceber que nem tudo que eu quero é o que eu desejo. E aí tem a possibilidade de juntar, de unificar essas partes que estão alienadas, essas partes que estão... Então a gente se sabota como que numa tentativa de dizer assim, mas não quero isso que você quer. É como se uma parte negada da gente estivesse ali dizendo, opa,
tem essa parte aqui também. Eu também estou aqui, eu não quero isso. Se a gente não consegue dialogar, ou seja, a autossabotagem é uma oportunidade de autoconhecimento, é uma oportunidade de autoaceitação, é uma oportunidade de integração de um conteúdo negado. Então, é crucial a gente se perguntar o que é que a gente aprende com a autossabotagem, em vez de ficar tentando controlar. Essa história, eu vejo muito isso, muitas perguntas nas lives sobre autocontrole. Como é que faz para ter autocontrole? E aí eu gosto de uma fala de um colega meu, que é Clériston, colega professor, colega nosso, que é psicólogo também, que Clériston Torres, ele fala assim, Clériston Torres, melhor dizendo, ele fala assim, que é melhor do que o autocontrole, é o autodomínio, que é uma outra coisa, você não impõe a força externa de fora para dentro, é uma coisa mais de dentro para fora, uma coisa mais eleita, né? E a autossabotagem, sem dúvida alguma, é uma oportunidade de aprendizado sobre si. Eu acho que a gente precisa aproveitar essas oportunidades. Agora, só para também trazer uma coisa interessante, para quem está perguntando aí, né, como é que faz, uma coisa que é bem positiva, e que os estudos mostram, é que ter prazos fixos e inegociáveis faz com que diminua a procrastinação. E mais, se houver risco de perda de dinheiro, aí é que a procrastinação diminui mesmo. Então, vale a pena a gente tentar fazer esse caminho, né? Criar isso, dessa rigidez com relação a prazo fixo. E quando a gente tem um prazo muito fluido, aquela coisa de, não... Aquela história que eu falei, né? Deixa como tá para ver como é que fica. Não vai. A gente procrastina sem dúvida. Então, diminui a chance de procrastinar quando a gente cria prazo fixo. Perfeito, perfeito. Eu queria fazer uma observação, agora uma observação não baseada em estudos, Danilo, até para verificar com você se você observa isso. Tem duas coisas que eu observo em alguns quadros de procrastinação, baseada aqui no recorte clínico, no recorte do consultório. Uma delas você já comentou em parte, que algum tipo de educação e de formação muito rígida, mas eu queria, na verdade, pontuar um tipo de experiência que a pessoa teve figuras ou figura parental muito rígida, uma formação muito rígida, onde havia um estresse muito grande de lidar com essa figura parental, daí a ideia de avaliação, de ser avaliado, de prestar contas, que às vezes é transferido para a vida adulta, né? Mas apesar da experiência de internalizar, às vezes, traços ou desenvolver traços obsessivo-compulsivos, alguns casos que às vezes eu observo, em vez de caminhar para traços obsessivo-compulsivos, não necessariamente, a pessoa não necessariamente ficou, né, desenvolver essa rigidez, esse enfrentamento, mas eu observo em alguns casos, estou me lembrando especificamente de um caso que me marcou muito há alguns anos, que era alguma fixação infantil traumática, que é o seguinte, o próprio paciente ele me relatava isso, né? Ele me relatava uma figura parental, era o pai já faleceu, mas era o pai era do exército, era das Forças Armadas, e praticamente ele aplicava em casa a lógica das Forças Armadas na educação. Então, em alguns momentos, a coisa se excedia demais. Ele, muito pequeno, muito criança, era tratado de uma forma que pode até funcionar na lógica das Forças Armadas, mas não necessariamente para a família, né? E ele cresceu com um pavor daquilo, não necessariamente desenvolveu traços obsessivo-compulsivos, mas ele próprio admitia que se sentia uma criança e que em alguns momentos, para lidar com algumas coisas, por exemplo, sacar um dinheiro em banco e ter que conversar com o gerente, né? Fazer alguns compromissos que têm a ver com lidar com figuras de autoridade, entre aspas, ou pseudo-autoridades, né? Ele paralisava e tendia a postergar e a protelar e a colocar sempre para frente, né? Então, autoridade policial, né? Autoridade, sei lá, às vezes até uma autoridade que é mais simbólica do que real, né? Na perspectiva dele, né? E ele vivia assim,
nesse comportamento de esquiva, procrastinando e se sentindo cada vez com mais baixa autoestima, né? Então, Desculpe, conclua. diga. Quando você foi falando, me lembrou um texto de Freud sobre o que ele escreve em alemão, Hilflosigkeit, que é traduzido para o português como desamparo. O termo desamparo em Freud é bem interessante porque faz com que a gente fique procurando objetos transicionais, né, para poder compensar esse desamparo, essa situação. A gente está vivendo, né, um verdadeiro Hilflosigkeit coletivo atualmente, um grande desamparo, né, um momento extremamente intenso de desamparo que a gente vive, e aí com isso a gente muitas vezes quer ter segurança, quer ter respaldo, quer ter suporte, e se esquece de cultivar esse autossuporte, de cultivar, os gestalt terapeutas falam muito bem sobre isso, né? A questão do autossuporte, de buscar realmente essa autocracia, né? De buscar esse autogoverno, né? Tomar suas próprias decisões, fazer suas próprias coisas, sem precisar do suporte do outro, sem precisar da autorização do outro para ser quem é, né? E isso, sem dúvida, pode ser uma reação possível a um determinado padrão educacional, um estilo parental específico, né? Porque quando a gente tem identificação, aí nesse caso dessa severidade, a gente com certeza vai começar a desenvolver esses traços em nós, introjetando essas regras e criando metacognições, né, de que a gente tem que se comportar desse jeito, que esse é o jeito é o certo de fazer, esse é o jeito certo de criar, essas crenças sobre as crenças que a gente começa a desenvolver, né? E aí, com isso, é preciso a gente tomar cuidado para não estar simplesmente se identificando, e o contrário, né, que no caso dessa pessoa que você falou aí, parece que existe uma denegação, existe um caminho oposto, né? É como se ela tivesse já fora de si aquilo, então ela não precisa desenvolver em si. E aí o tempo inteiro ela está nesse papel de alguém que é sujeito, que é submisso, alguém que está posto, que essa autoridade não foi desenvolvida em si, ela sempre veio de fora, né? São os enigmas da mente humana, né? Por que algumas pessoas reagem? Dois irmãos gêmeos no mesmo padrão de educação, um reage desenvolvendo um toque e o outro com essa falta de autossuporte. E aí, como é que a gente justifica isso, né? São os grandes dilemas da subjetividade humana, extremamente desafiadores para a gente que está no lido cotidiano com isso, né, Flávio? É verdade, Danilo. E o segundo e último item que eu gostaria de trazer para compartilhar com você, também uma curiosidade, eu não tenho referência teórica de literatura bibliográfica para confirmar isso nos estudos, mas eu observo em alguns casos, Danilo, e isso é uma das coisas mais curiosas que eu observo na procrastinação. Eu observo em alguns casos que eu acho que tem um pouco a ver com o segundo tipo que você comentou, não com o tipo relaxado, mas com outro tipo. O tipo tenso, né? É o tipo tenso, que como é que eu vou... O receio do vazio que pode me dar se eu ticar todos os compromissos. É o medo do sucesso. Medo do sucesso. Algumas pessoas têm medo do fracasso, mas essa daí especificamente tem medo do sucesso. Isso acontece também. Então, no fundo, as pendências e as demandas que eu procrastino é uma forma de eu dizer para mim mesmo e de eu lidar com isso, dizendo para mim mesmo que eu tenho coisas para fazer, que eu não estou de mãos vazias, que eu tenho compromissos ainda para fazer. Eu preciso sentir que eu estou em débito, senão eu não funciono. Aí o tempo inteiro eu vejo isso muito frequentemente, né? Aí quando a pessoa consegue resolver tudo, aí arranja alguma lacuna para poder novamente estar em débito, porque sente que é necessário ser o devedor, eu preciso ter aquela tarefa e aí fica aprisionado aquilo. Isso é bem comum, é o medo do sucesso. E eu vejo isso às vezes nas relações familiares, né, Flávio? Assim, por exemplo, eu atendi um caso de um jovem que não conseguia se formar, ele tentou
4 graduações diferentes e não conseguia se formar. Aí depois de 4 meses e meio, mais ou menos, de consultas, ele confessou comigo em prantos no consultório que, no fundo, ele não queria ultrapassar os pais, que seria uma infidelidade da parte dele. Ele precisava estar no mesmo nível dos pais, e os pais não tinham nível superior. Então, era uma questão inconsciente que ele não tinha percebido que, na verdade, ele sentia que devia ser fiel ao sistema familiar e, com isso, não se sentia adequado para passar adiante, para ter sucesso, né? Ele não sentia que deveria ter sucesso e continuava inconscientemente repetindo aquele padrão. Até que, naquele momento de catarse, ele pôde, sem dúvida, tomar essa consciência e graduou, né? Isso é que é bom, né? Conseguiu. Concluiu a graduação dele. Que bacana, que bacana. Então... As pessoas estão perguntando, Danilo, não sei se a gente já avança, qualquer coisa você Vamos sim. As pessoas estão perguntando assim, sugestões, etc. Você já começou, inclusive, a colocar sobre os compromissos não negociáveis, algumas coisas mais assim, alguns enquadros mais rígidos, mais claros, né? Que é que eu sugiro também, que terapia cognitivo comportamental traz de sugestão que eu acho fabuloso. Dividir as tarefas em pequenas tarefas. Eu ia falar justamente isso. Eu ia comentar, tenha metas e tenha metas pequenas. Se você estabelece uma meta pequena que você consegue gradualmente nessa graduação sucessiva cumprir, isso vai lhe dando autoestima para você ir mais além. Ah, mas a minha meta que eu estabeleci eu não consegui. Então não é uma meta razoável para você. Diminua. Tem uma meta mais humilde. Se você está procrastinando aquela leitura, a nossa imagem do cartaz, né, do divulgação, daqueles livros, é justamente para fazer alusão que um dos hábitos mais comuns de procrastinação é de leitura de livro, né? Acho que está disponível para a gente ali, a gente vai deixando, né? Leia 2 páginas por dia. Exato, Comece 2 lendo. páginas. Só 2. É melhor ler 2 páginas, porque aquilo vai criar um hábito, de repente você diz, tá tão bom que eu vou ler mais uma aqui, vou ler mais outra. E de repente vai criando um condicionamento, né? Um hábito, e você vai dizendo para você mesmo que você pode mais, vai lhe dando uma autoestima, né? Metas pequenas metas, né? Diga. Exatamente. Assim, coisas pequenas que são factíveis, coisas que são... Tem um médico baiano chamado Paulo Musi, que ele fala uma frase que eu acho bem interessante. Ele diz assim que sucesso para mim é deitar a cabeça no travesseiro no fim do dia e pensar assim, fiz o que era para ser feito nesse dia. Eu acho essa frase fabulosa porque é exatamente a sensação que eu tenho. Eu me identifico com ela. A questão é, a gente precisa aprender a criar metas que sejam factíveis, que sejam execuíveis. A gente, às vezes, cria coisas que são mirabolantes, não dá, gente, pra gente querer fazer demais, botar a mão onde o braço não alcança. Não existe isso. A gente precisa gradualmente, gradativamente, respeitando o nosso ritmo, levando em consideração que vai ter desejo de procrastinação, né? Levando em consideração isso, natural que existe. Então é preciso a gente ir aos poucos se aproximando da resolução dessas questões. Né? E aceitando que a gente vai ter recaídas, que vai ter dificuldades. Se a gente ficar se negando a possibilidade disso, vai ser pior. Né? É aquilo que Jung fala, né? Aquilo a que você resiste, persiste. Então, autoaceitação para dentro, não tem jeito. Tem que ter autoaceitação. Senão, não flui. Exato. E veja que essa coisa de as metas pequenas que vão me modificando ou vão agregando hábitos melhores, né? Com relação habituando, isso. Está simultaneamente associado à autoaceitação. Eu me aceito justamente para aprimorar aquilo que é possível e que está às minhas mãos, né? Sem uma negação de si mesmo, né? Sem uma autossabotagem, de uma forma muito mais legítima, muito mais autêntica e conhecendo, digamos assim,
aquilo que pode ser uma meta maior do que a minha capacidade, né? E se eu estou fazendo isso, porque assim, você falou da coisa da meta, né? A gente está falando, nós dois estamos falando das metas, estamos falando da questão de estabelecer alguns compromissos não negociáveis, né? Você comentou sobre a atenção plena, acho que a atenção plena, aí tem o exercício de respiração, atenção, para o indivíduo concentrar no momento presente, porque na procrastinação a mente tende a ficar dispersa, como a gente falou, né? Eu sempre uso aquela imagem do computador com várias telas abertas, né? Eu estou aqui, mas ao mesmo tempo com um monte de preocupação, um monte de coisa, né? Então, agora, se a gente está fazendo tudo isso de uma maneira, né, assim, a estabelecer algum nível de programa funcional e ainda assim a coisa está difícil, está atrapalhando a minha vida, eu acho que você vai concordar comigo. A pessoa tem que conversar com alguém, tem que pedir ajuda, faça um programa com outra pessoa, com um parceiro, com um colega, e se for o caso, busque um profissional. Sim, agora, exato. Tem que recorrer aí à ajuda. Exato. É preciso ter humildade para reconhecer que não está dando conta, que está fazendo, né, padrões que são inexequíveis. É preciso a gente realmente ter humildade de dizer, poxa, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém para me orientar, para me dar uma referência, para me dar um suporte, para me dar... Assim, isso faz parte, isso também é importante, né? Que não seja uma bengala para você pro resto da vida, mas que seja um suporte para que você se sinta à vontade para caminhar mais adiante sem essa necessidade disso depois. Mas isso realmente é importante. Eu gosto dessa frase, né? Eu vou repetir ela, que eu gosto bastante, né? O ótimo é inimigo do bom. A gente precisa focar no bom, porque o ótimo às vezes a gente não vai conseguir fazer. Então vamos tentar focar no bom. O bom tá bom já, tá ótimo. O bom tá ótimo, né? Acho que isso é crucial. Legal, legal. Tem muita gente comentando, muita gente. Um abraço para Antônia. Sandrinha comentou alguma coisa sobre o medo de se expor, Danilo, e assim procrastinar, digamos assim. Aí tem a ver com palestra, com apresentação de trabalho, né? E ela perguntou, se eu não me engano, se eu não me lembro, ela perguntou se tem a ver com orgulho, com autossabotagem. Fez esse questionamento. Eu tô vendo aqui a relação entre medo de se expor tem a ver com orgulho, isso é autossabotagem. Né? Às vezes a gente tem o ego inflado realmente, né? E aí não consegue lidar com o fato de não ter conseguido cumprir aquele prazo, aquela meta, aquele objetivo. E é preciso sim, sem dúvida alguma, se questionar se não é o caso aí de haver um olhar mais realista sobre si, sobre suas potencialidades, sobre suas capacidades, que também tem isso, né? Eu já vi casos de pessoa que, eu não vou fazer isso não, porque isso é muito fácil de fazer, está aquém das minhas capacidades. Só que no fundo, aquela pessoa que supostamente tem tantas capacidades não conseguia fazer nada. Então, da boca para fora, né? Isso realmente acontece, a gente precisa tomar muito cuidado. É verdade, é verdade. Sobre essa coisa que até a Antônia está comentando aqui, do medo do vazio, né? Do medo da ausência de compromissos, ausência de coisas, então eu fico sempre procrastinando para ter na minha mente a ideia ou a sensação de que eu tenho coisas por fazer, né? Pendências a realizar, solucionar, e você pontuou muito bem a coisa do se sentir sempre em débito. Eu fico pensando, nesse momento atual, a rigor, teoricamente, a gente pensa que os que procrastinam tem mais agora condição disponível estando em casa de dar conta daquilo que tanto procrastinam. Mas às vezes não. Às vezes isso pode gerar uma angústia muito grande justamente por terem condição de procrastinar e possuir esse mecanismo de defesa de resistir a solucionar a procrastinação, né? Às vezes, assim, uma coisa que é importante para a gente já finalizar é a gente saber reconhecer das nossas limitações, saber reconhecer que a gente tem, reconhecer o próprio ritmo, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue fazer um plano execuível, uma meta que vá realmente que vá dar para ser feita, né? Então, é preciso ter autoconhecimento. Opa, já recebi aqui a noticiazinha do Instagram que nossa live está acabando. Eu queria agradecer muito a presença de vocês,
essa live vai para o YouTube. Agradecer Flavinho novamente, meu grande amigo, foi muito bom. Eu acho que a gente precisa repetir. Na próxima semana